Entre os séculos XVI e XVIII houve um giro de 360 graus na história da ciência, por onde pessoas como Newton, Bacon, Copérnico, Galileu, Descartes, Leibniz e Kepler refundaram as bases metodológicas e removeram os aspectos dogmáticos da teologia que havia até então para criar uma nova concepção de fazer científico, a ciência moderna. Esse método novo era baseado na observação, geração de hipóteses, experimentação e testes para compor e comprovar a teoria. Assim, não se procurava mais salvar os fenômenos como os antigos faziam, os quais tentavam adaptar a teoria à realidade empírica que a contradizia, como por exemplo, no que acontecia com os epiciclos de Ptolomeu no modelo geocêntrico. Hoje pensamos revolução como um rompimento com a ordem política vigente, mas como aponta Hannah Arendt, em On Revolution, até o século XVIII a palavra revolução tinha seu significado apenas astronômico, atrelado a um movimento dos corpos celestes. A revolução, do latim revolutio, era o ato de revolver, um movimento circular pelo qual um corpo celeste dá voltas completas em torno de outro. O livro de Copérnico da Revolução de Esferas Celestes 1543 foi um marco para romper com o modelo geocêntrico e instaurar o heliocentrismo. Hoje em dia, quando olhamos para a Lua, fazemos isso a partir de um tempo histórico onde o homem já andou na Lua. Os telescópios são de grande magnitude, é possível ver pela internet facilmente fotos de satélite. E nossas câmeras portáteis têm um zoom capaz de revelar os detalhes da Lua aos nossos olhos. Mas já pensou como era para alguém do século XVI? Aristóteles, século IV AC, foi um influente filósofo grego e escreveu sobre cosmologia em seu livro Sobre o Céu, onde definia o cosmos como incorruptível e eterno e descrevia que as esferas celestes perfaziam um movimento circular e eram perfeitas, lisas e sem falhas. Ptolomeu, século II, foi um cientista que descreveu um sistema geocêntrico, mas que apresentava falhas e que eram ajeitadas por cálculos matemáticos complexos, os epiciclos. Hipátia, século V, era uma filósofa que já percebia problemas no sistema ptolemaico e as teses aristotélicas. Há um bom filme sobre ela chamado Ágora, de onde veremos um trecho sobre o modelo ptolemaico. Earth is the center of the cosmos, and revolving around it, the Sun and the five wanderers, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn, obstinately disobeying the law of the circle. Nevertheless, Ptolemy shows us that they do obey it. The fact that we see them move in a loop is due to the joint effect of two circles, one that travels around the Earth and another lesser circle, proper to each wanderer. Well look, the epicycles. So you see, it's not heaven that errs, but our eyes that deceive us. Well said, Davis. I'd like you to know that your exposition shows me that you've been paying closer attention than one or two others here. A escolástica do período medieval, ou seja, o pensamento da Igreja Católica, se desenvolveu apoiada na tradição do pensamento aristotélico aliado à doutrina cristã, por meio de autores como Tomás de Aquino, século XIII, que tentava harmonizar o cristianismo, o aristotelismo e o modelo ptolemaico. É essa a visão que perdurou até a Revolução Científica. Daí veio Galileu querendo revolucionar o assunto, como apontado nesse desenho. Encontramos isso na sala de aula. O que é isto? É um modelo do universo. Mas o Sol está no centro do universo. Sim, e os planetas, inclusive a Terra, giram ao redor dele. Professor, a igreja não admitirá que o senhor ensine essas ideias. Mas é verdade. Segundo o senhor. Segundo tudo o que tem sido demonstrado. Professor, não é a doutrina oficial. A doutrina oficial sobre o universo é baseada no pensamento científico de um único homem que viveu 2000 anos atrás. A Terra é o centro das criações de Deus.
Veja, estamos rodeados pelos céus, que são perfeitos, imutáveis e girarão eternamente ao nosso redor. É uma ideia muito bonita, mas não é verdade. Com o Renascimento, século XV, a pintura e a representação imagética se desenvolveram com as noções de perspectiva e de claro-escuro. No campo da ótica houve o desenvolvimento de novas técnicas para a produção de lentes, e então os telescópios foram inventados em torno do ano 1600. Comparados ao que temos hoje, eles parecem meras lunetas. Galileu Galilei e Thomas Harriot foram um dos primeiros astrônomos a usar o telescópio. Ambos olharam para a Lua e eram contemporâneos, mas seus desenhos mostram representações muito distintas. Sabe o porquê? Galileu, por ser italiano, teve uma influência maior do Renascimento, onde aprendeu a perspectiva e o claro-escuro, o que o possibilitou reconhecer nas manchas lunares os altos e baixos do relevo da superfície da Lua, as crateras lunares. Como isso ia contra as máximas da Igreja, que definia as esferas celestes como perfeitas e lisas, Galileu quase foi queimado vivo como herege. O Harriot, ao contrário, não tinha uma influência tão grande do Renascimento, pois era inglês e o Renascimento na Inglaterra não era tão influente. Ele não percebeu que as manchas lunares eram crateras, pois pensava aos moldes da tradição medieval e considerava os seres celestes como esferas perfeitas, acreditando serem as manchas nuvens ou distorções das lentes. Logo após a da publicação do livro de Galileu Sidereus Nuncius 1610, Harriot refez seus desenhos e compreendeu as manchas como crateras. Isso significou que as esferas celestes não eram mais consideradas perfeitas, e a tradição do pensamento medieval cristão estava posta em xeque.